Ótimo, dentro do projeto Tirar os Sintomas é Diferente de Curar, hoje nós estamos falando sobre o processo da rinite e da alergia. Nossa, isso é muito interessante. Tem muito ensinamento e ensinamentos diferentes para a gente estar guardando isso daqui. Dentro do estilo que é essa série que nós estamos trazendo. Cada vez um tema para mexer, para trazer, para fazer a gente reformatar a forma como a gente pensa sobre saúde. Rinite é uma reação acentuada a uma substância que supostamente possa estar fazendo mal para a gente. É uma reação de defesa do organismo contra algum agente que poderia trazer alguma reação adversa. Se a gente pensar como é esse mecanismo, seria uma reação natural de defesa do organismo. O professor Walter Edgar Maffei, professor de patologia lá da Faculdade de Medicina de Sorocaba, da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo, ele sempre nos deu a definição como a alergia como sendo um processo de modificação da função natural do ser humano. Então, quando você tem uma reação modificada do organismo, isso é um processo alérgico. Tudo é alergia para o professor Maffei. Ele fala o próprio processo de gravidez, que é uma reação modificada do organismo, seria um processo de alergia. Maffei foi sempre uma luz dentro da nossa formação pessoal, profissional e como ser humano. Maffei sempre nos alertou dos anos 70, quando a gente teve o estudo direto com esse mestre. Ele falava: cuidado com os propagandistas dos laboratórios farmacêuticos, vocês vão acabar receitando aquilo que ele manda os senhores receitar. E naquele tempo as bulas dos medicamentos ainda eram diferentes do que as bulas dos medicamentos dos Estados Unidos e da Europa. Nossos medicamentos faltava contar todas as contraindicações. As indústrias farmacêuticas hoje já equalizou esse defeito e a indústria farmacêutica alopática continua a todo vapor trazendo muito medicamento com aquelas bulas quilométricas que é difícil você poder entender e onde às vezes a pessoa tem dificuldade até de ver os detalhes, os pormenores. Então, muito cuidado com esses remédios, muito cuidado quando você tiver essa bula, leia e releia essa bula, pergunte para algumas pessoas que possam estar te informando para você se inteirar, porque muitas das vezes você começa com o uso de medicamentos desses daí de farmácia comum a ter sintomas indesejados. Maffei sempre nos alertou sobre isso. A gente está falando sobre rinite e esse tema é muito importante. Quais são as substâncias que nos podem estar causando os processos alérgicos? O pólen das flores, é muito comum na Europa, na febre do feno, quando chega a estação da primavera, vem todo aquele pólen, muitas pessoas que sofrem de alergia têm esse quadro. Muitas pessoas recebem o pólen, mas poucas desenvolvem alergia, porque tem um quadro emocional característico para você poder desenvolver a alergia. Algumas pessoas são sensíveis ao pelo dos animais, ao pó, poeira, também são sensíveis a alguns tipos de fruta, o abacaxi, o morango, e essas pessoas quando comem isso, elas podem ter um edema, um inchaço em função disso. O emocional, tem muito interessante emocional que a gente estuda no livro do Rutger Dawkins e do Thorvald Detzelebs, A Doença como Caminho. O emocional dessas pessoas, eles têm um sentimento muito grande de raiva, e essa raiva sai da consciência e vem para o corpo onde quer se fazer manifestar. É muito interessante quando você estuda isso daqui. Algumas pessoas são difíceis de entender que um processo emocional pode estar alterando a nossa saúde. É tão interessante isso daqui. Agora, eu vou contar para vocês uma coisa que é comum. Quando eu chego, eu converso com uma pessoa e eu pergunto para a pessoa: como você tem passado? Como você está indo a sua vida? Minha vida está muito boa, está tudo legal, está tudo bem. Então, as pessoas, às vezes, quando você conversa isso com ela, embora esteja passando por alguns problemas, ela se fecha desse tipo de informação, como ela quisesse guardar esse segredo. E eu depois pergunto para ela: como está a sua saúde? Ela fala: eu estou vivendo esse problema de saúde e aquele outro problema de saúde. Então ela me conta 2 ou 3 fatos de sintomas que ela está apresentando, de processos de saúde. E eu começo a perguntar para eles assim: por um acaso a sua vida está acontecendo isso daqui, esse outro fato, você anda assim, você anda dessa forma, tem tido essas coisas acontecendo?
E a pessoa admirada olha para mim, mas como você sabe? Como você sabe isso? Eu falei, você acabou de me contar. Como eu acabei de te contar? Você acabou de me contar. E eu falo, como que eu acabei de te contar? Porque você me falou os seus sintomas. E como a gente sabe a origem dos sintomas, a gente sabe que para você criar um sintoma, você tem que ter uma origem emocional, que só essa origem emocional faz levar a desencadear um sintoma. E é isso que acontece quando você tem uma rinite alérgica. Você está com uma raiva e essa raiva se manifesta no seu corpo físico. Quais são os tratamentos que você tem? No processo da alopatia, quando você tem um processo, você toma os medicamentos antialérgicos, a cortisona, e você de novo você vem cortando só o sintoma. A pessoa continua sempre com aquele mesmo pensamento, com aquela mesma formatação, com a mesma irritabilidade que é característico, ela vem com aquela mesma raiva que tem. Quando ele vem com a homeopatia, uma das coisas que a gente faz é uma dessensibilização. A gente dá para a pessoa alguns medicamentos que podem ser o próprio alergeno que a pessoa tem. O alergeno é a substância que causa alergia. Muitas vezes a pessoa é sensível ao pó. Eu pego esse pó e eu dinamizo, eu vou diluindo esse pó de 1 para 100, de 1 para 100, vou fazendo uma diluição homeopática e eu dou o próprio pó dinamizado e diluído, e como ele tem a mesma frequência vibracional do pó, então ele vai fazendo com que do pó diluído tem a mesma frequência vibracional do que o pó in natura, ele vai fazendo com que a pessoa vá se harmonizando e vai diminuindo o processo alérgico. A gente faz isso com várias substâncias que entram na própria composição do choque anafilático. No choque anafilático, a gente liberta muito as histaminas, e você pode pegar a histamina e diluir a histamina e dar também a histamina dentro de um processo alérgico. Isso daqui é muito importante para a gente estar sabendo que a alergia traz uns ensinamentos muito fortes para a gente estar aprendendo dentro desse contexto. A gente tem que entender que a sensibilidade a determinados produtos varia de pessoa para pessoa. Existe um medicamento dentro da homeopatia que se chama Rhus toxicodendron. É um pequeno arbusto que você encontra nas matas, e quando você é sensível a ele, somente um odor mais forte dele, ou você chegando embaixo desse arbusto, você começa a entrar e ficar com a mão repleta de bolhas. Bolhas, exatamente igual a bolhas. A gente costuma usar até esse medicamento quando a gente pega uma criança que tem catapora. Mas você dá o medicamento e vai dar para a criança, vai piorar o quadro. Sim, vai piorar. Só que a gente pega o medicamento e dilui, vai diluindo de 1 para 100 e dá ele diluído e as bolhas vão diminuindo. Então, este é o processo que a gente utiliza dentro da homeopatia. É muito interessante a gente saber que para você ter um processo alérgico, ele é tão emocional que você precisa estar consciente para você ter um processo alérgico. Peraí, como é que é isso aí? Você precisa ter consciência para você ter uma alergia. Porque tem pessoas que entram num estado de psicose. A pessoa era alérgica, por exemplo, ao morango. E aí essa pessoa, ela começou a achar que ela é o presidente da República Americana. Quem é você? Eu sou o presidente dos Estados Unidos. Eu falo, presidente, vem cá, eu vou dar para você um pouco de morango para você melhorar e você fazer melhor o seu mandato. Ele fala, ótimo, e ele começa a comer o morango. Essa mesma pessoa que normalmente ele comeria o morango, ele teria um edema, um inchaço, um processo muito forte de alergia. Quando ele entrou nessa crise de psicose, gente, ele consegue comer o morango e para ele fica livre de qualquer sintoma. O processo de alergia, ele é tão repleto de emoção, mas tão repleto de emoção, que independe da presença material do alergeno. Quer dizer, se você estiver num lugar, e eu já vi pessoas que foram no cinema, e eles são alérgicos ao pelo do gato, e eles estavam assistindo o filme, numa boa, tranquilos, e aí aparece na tela do cinema um gato angorá de uma propaganda que tinha sobre umas pilhas. E quando o gato aparece na tela, a minha amiga começou imediatamente a espirrar. O gato estava na tela e o pelo do gato estava num outro lugar, no set de filmagem, onde eles fizeram a propaganda, e ela teve a reação alérgica. Eu já vi pessoas, ao verem uma foto de uma locomotiva
fumegante, soltando aquela fumaça, elas terem um quadro de crise asmática. Ela é uma pessoa alérgica que tem asma e só de ver uma foto onde tem aquela fumaça desencadeia. Quais são os aprendizados que a gente tem que ter com a rinite alérgica? A gente precisa aprender a se harmonizar com o inimigo. A gente está dando valor e está dando poder para outras pessoas, então a gente precisaria estar modificando o nosso padrão mental para a gente estar saindo dentro desse estado. A gente precisa começar a confiar muito mais nos fatos, nos acontecimentos. A gente precisa estar aumentando a nossa confiança na vida, a nossa confiança em nós mesmos. Nós vamos também estar confiando muito mais nas pessoas que nos cercam. Então, quando você passa por um processo de alergia, é um processo muito interessante de modificação, de se harmonização com a sua própria vida. Então é um momento muito reflexivo. O medicamento pode ser utilizado, mas uma mudança de comportamento é muito, muito importante. Grato por estarem juntos nesse momento. Estamos juntos em próximos vídeos.